Números capítulo 16, começamos com mais um triste episódio de rebeldia na história do povo de Israel. Especificamente, 3 homens, Corá, Datã e Abirão, se levantam contra Moisés, questionando a autoridade a qual Deus havia dado a ele e acusando Moisés de coisas que não eram culpa de Moisés. Exemplo, você nos tirou do Egito para trazer a gente para morrer aqui, já não é o suficiente o que você fez, nós não vamos conseguir entrar nessa terra prometida. Ou seja, ainda era reflexo daquele relatório que os espias tinham feito e que algumas pessoas já tinham morrido por causa disso, né? E dessa vez Moisés, ele fica irado não no sentido de reação, né? Moisés não saiu brigando com os caras no sentido de fazer mal a eles, não. Mas ele chama esses 3 para conversar e esses 3 se recusam diante dessas acusações. Então Moisés ele diz o seguinte: tá bom, vocês querem também um sacerdócio? Porque a questão não se trata de exclusividade de Moisés, né? Se trata do que Deus havia determinado, que é o que nós já falamos também em outro vídeo. E aí Moisés fala o seguinte: então você e o seu grupo, então vocês peguem incensários e cada um traga aqui um incensário para oferecer ao Senhor. E então estavam estes 3 e reuniram, né, mais 250 homens. Isso é uma coisa bem interessante. A rebelião, ela nunca é solitária. A rebelião não é uma pessoa que está descontente, está insatisfeita, né? Ela sempre, essas pessoas que têm essa rebeldia para intencionalmente trazer confusão dentro de um grupo, dentro de algum contexto, eles sempre vêm acompanhado, né, de mais pessoas. É incrível isso, e você vê isso na Bíblia também. E aí o que acontece, né? Assim que eles se reuniram, né, para poder fazer essa oferta com esses incensários, né? Então Moisés começou a falar, e aí Deus também disse a Moisés: olha, se afastem da casa dessas pessoas. E aí Moisés coloca o seguinte, falou: olha, vocês vão saber a partir de então se foi Deus ou não que me enviou, né? E enquanto Moisés ele fez o seu discurso, né, sobre esse erro desses rebeldes, olha que coisa incrível, a terra se fendeu. E a terra, para se fender, obviamente que não se trata de uma magia de Moisés, né? O próprio Senhor que faz com que essa terra venha a se fender, engolindo tanto estes, né, no caso desses 3 que eu já citei, como a sua família, né, e tudo que estava com ele, os seus bens, etc, né? E aqueles 250 que estavam ali ao redor, quando viram isso, ficaram desesperados, tentavam fugir, mas aí veio o fogo do Senhor e consumiu e matou todos esses caras. E eu sei, já falei isso também no outro vídeo, que as pessoas usam um exemplo desse aqui de rebeldia para uma autoridade inquestionável, né? Tem gente que, a título de manipular as pessoas, dizem o seguinte: tá na Bíblia, tá vendo? Uma autoridade lá que foi os rebeldes que se levantaram contra o Moisés, o Senhor consumiu. E as pessoas usam isso dizendo o seguinte, né, para hoje, como se elas pudessem fazer qualquer tipo de coisa e não pudessem ser questionadas, dizendo que Deus vai consumir, o fogo do Senhor vai consumir, ameaçando as pessoas, né? A gente já tem até inclusive uma live que nós fizemos sobre esse abuso espiritual, só que são coisas absurdamente distintas. Se você ler o texto, você sabe que Moisés foi alguém verdadeiramente instituído por Deus, e Moisés nunca ameaçou ninguém, não. Ele sempre alertou o povo para que o povo não fizesse algo que ferisse a Deus. Você consegue ver várias diferenças desses pastores safados e pilantras que querem manipular as pessoas. Então são coisas totalmente distintas. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver um pastor ou um líder, alguém que tenha feito alguma coisa errada, que ele não tenha sido severamente repreendido, tá? Então esse tipo de texto ele não serve para justificar ameaça de pastores, abuso de pastores. Eu quero deixar isso bem claro. Aqui é um episódio histórico de pessoas que realmente tinham uma rebeldia, a qual Deus já estava vendo há muito tempo, e o Senhor que intervém aqui não tem nada a ver com ameaças, né, com apontamentos e etc, né? E aí, continuando, após esses 250 terem sido consumidos, eles tinham um incensário. E olha para você ver como eles não tinham dimensão do que eles estavam fazendo, porque o Senhor disse a Moisés: vamos reaproveitar esses incensários, porque isso são coisas santas, são coisas que são consagradas. Então, aquele povo ele assim, falha na rebeldia, mas ele falha também neste entendimento da santidade do Senhor, que é o grande ponto de tudo, né? E após esse episódio, acredite ou não, ainda no capítulo 16 você vai ver no fim do capítulo que há um novo tumulto. E aí o Senhor já logo fala o seguinte: vocês, né, Moisés, Arão, saem do meio desse povo aí que eu vou começar a ferir esse povo. E aí as pessoas já estavam morrendo, né?
E aí Moisés orienta Arão, né? Fala, pega o seu incensário, põe algumas brasas no seu incensário e corre no meio da congregação e faça uma expiação por eles. Ou seja, acoberte, né, pague o preço desses pecados que eles estão cometendo, porque esse é o contexto da expiação, para que essas pessoas não morram, né? E foi assim que foi feito. Arão foi lá, fez este processo conforme a orientação de Moisés, e a Bíblia nos fala que 14.700 pessoas já tinham morrido porque criaram um novo tumulto e Deus estava castigando esse povo. E só pararam de morrer as pessoas porque Arão foi até aí meio deste povo fazer essa expiação por eles, né? Isso é uma história assim que ela é maravilhosa no seu contexto de essência desses homens de Deus, porque você vê, se levantaram contra eles novamente. Talvez se fosse um de nós, né, iria dizer o seguinte: não, deixa esse povo morrer que eu estou cansado, toda hora eu tento fazer o que é certo e não dá certo, esse povo não me entende. E aqui não, aqui eles correram para salvar esse povo, e a ira do Senhor se aplaca quando, né, Arão faz o processo, né, colocar essas brasas ali para que pudesse ser feita a expiação, e aí Deus exerce a sua misericórdia e não mata o resto do povo. Então isso nos ensina muitas coisas. O que fica para nós, e que eu acredito que é o mais importante dessa reflexão, é que nós precisamos meramente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aqui nós vemos claramente pessoas que queriam exercer um sacerdócio ao qual não foram chamados, criaram uma rebeldia desnecessária contra realmente homens de Deus, homens que Deus havia instituído, e colheram a morte. Sejamos sábios nesse sentido.